Deus sempre usa os improváveis. Moisés era um príncipe no Egito, crescido e ensinado na melhor cultura e educação da sua época. Por carregar títulos e uma formação impecável, tentou libertar o seu povo, os hebreus, à sua maneira, na força do seu braço. Isso resultou na morte de um deles e a situação o fez fugir para o deserto, onde viveu por 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés pensava ser alguém. Nos próximos 40 anos, pensava que não era ninguém. E nos últimos 40 anos, viu o que Deus poderia fazer com o ninguém. Essa frase é incrível, não é verdade? O deserto foi a escola de Deus para a vida de Moisés. Ele então foi convidado por Deus para confiar e permanecer naquilo que Deus estava dizendo e ordenando sobre ele, a resistir diante da fúria de Faraó. Moisés aprendeu a fazer do Senhor, Deus, o seu escudo, a sua fortaleza, caminhando sobre os direcionamentos e comandos dados por ele. Moisés aprendeu a maneira de Deus. E o que dizer de Paulo, o jovem prodígio de sua época, que se destacava entre os jovens pela sua formação e inteligência? Aprendeu sobre a lei aos pés de um dos maiores mestres da sua época, Gamaliel, e perseguia os cristãos de forma implacável. Usava de sua cidadania para ter acesso a alguns lugares, a fim de capturar e aniquilar aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Paulo acreditava que estava no caminho certo, fazendo a coisa certa, matando pessoas em nome de Deus. Você já viu alguma história assim por aí? É quando, a caminho da cidade de Damasco, ele cai do seu animal, ficando cego, e escuta uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, então, a partir dali, vai ter um encontro com Jesus que mudará para sempre a sua vida e fará dele um dos maiores homens na história do cristianismo, tendo a revelação de boa parte do Evangelho. O que eu quero lhe dizer é que, talvez, você tenha planejado a sua vida de alguma forma e até tenha um conceito errado sobre si mesmo. Porém, podemos aprender com a vida desses homens que, quando Deus nos escolhe e nos chama, Ele faz da maneira dele. E a maneira dele geralmente não se parece em nada com aquilo que planejamos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é soberano, vê todas as coisas e já sabe o final. Ele tem toda a visão e panorama de tudo o que está acontecendo e a história sobre ele. Fazemos parte daquilo que ele está finalizando sobre a Terra. Eu e você somos convidados a participar do seu desfecho. A maneira de Deus é sempre melhor e muito mais confiável do que a nossa. Não olhe para as suas limitações. Moisés e Paulo acreditavam estar fazendo o certo e prontos para aquilo que precisavam fazer. Porém, Deus os chamou e os capacitou para aquilo que realmente deveriam viver em suas vidas. Da mesma forma, Deus está nos chamando hoje, porque Ele nos escolheu em Cristo para fazermos as boas obras que Ele já designou para nós. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso está escrito em 1 Coríntios 1, do 27 a 29. Escolha andar com Deus. Decida hoje entregar sua vida para aquele que governa sobre todas as coisas e circunstâncias. Jesus muda tudo em nossas vidas. Comenta aqui embaixo se você já passou pela experiência de acreditar que estava pronto para algo, mas que Deus te levou para outro caminho inesperado e como que foi esse processo. Compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam ser fortalecidas por essa palavra e deixe o seu like se te ajudou de alguma forma. Que Deus te abençoe.